Shalom, está começando mais um programa IECG para você. Hoje é um dia muito especial, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, é a nossa base de fé, temos toda a orientação para que sejamos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Quando Deus cria o homem, Deus viu que o homem estava só e Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda, que lhe seja idônea. Olha como Deus criou a mulher. Uma mulher que estivesse ao lado do homem, sábia, cheia de sabedoria, cheia de graça. E assim Deus fez. Com o passar do tempo, temos visto que há tanta deturpação no contexto de sociedade e muitas pessoas até têm a mulher com uma estima mais baixa, alguns têm até a mulher como um objeto sexual e tantas outras coisas. Mas Deus fez a mulher, uma mulher perfeita, para estar ao lado do homem como adjutora que lhe correspondesse. Esse foi o propósito da criação. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, também encontramos tantas mulheres na Bíblia que foram usadas por Deus, canais de bênção no seu tempo e na sua época. Débora, ela foi uma juíza e ela governou sobre a nação de Israel. Então Deus nunca teve a mulher como um ser de qualidade inferior. Sempre Deus fez a mulher e colocou ao lado do homem para que juntos pudessem governar a terra. Lógico, existe um papel que corresponde ao homem, existe um papel que corresponde à mulher. Quando cada um cumpre a sua função e o seu papel, se vive em harmonia. Muitas coisas têm sido abusadas. Eu estava pensando hoje a respeito de uma chave de fenda e uma chave Phillips, por exemplo. Se você inverte e usa de forma inadequada, isso se torna um abuso. Pensando também numa tomada, tem o macho e tem a fêmea e eles se encaixam, mas em cada tomada, na verdade, existem tantos modelos e quando você usa o modelo errado, de uma forma errada, às vezes existe um abuso e quebra aquilo e estraga. Assim também é o homem e a mulher. Deus fez tudo perfeito, mas na caminhada e na jornada foi se deturpando e criou-se estigmas. Mas nós, como Igreja de Jesus, que olhamos para a Palavra de Deus, entendemos e compreendemos qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Quando o homem cumpre o seu papel de responsabilidade, de coluna sobre a casa, e ele assume essa responsabilidade e a mulher se coloca no lugar dela, tudo vai bem. Mas quando se inverte a forma de ser, isso vai mal. E temos visto lares sendo destruídos. O homem ele foi feito para estar no governo, como autoridade, a mulher ao seu lado, auxiliando e ajudando. Esse é o princípio da palavra. E quando nós observamos a palavra, tudo vai muito bem. Agora eu quero destacar para você um texto que está em Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Quando olhamos para o livro de Provérbios, encontramos fontes de sabedoria. E o sábio, ele atenta, ele observa, ele vê, ele age com prudência. Quando você anda com o sábio, você se torna sábio. E aqui ele fecha o livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, o último capítulo, no capítulo 31, ele aqui diz assim, no versículo 10, que fala sobre o epílogo da mulher virtuosa. Epílogo à mulher virtuosa. Olha, isso é a conclusão, é o fechamento do livro da sabedoria. E olha o que diz a Bíblia. Mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela, e ele não falta riqueza. O coração do seu marido confia nela e a ele não falta riquezas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha com as mãos hábeis. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Olha como é esta mulher que o sábio fala e fecha o livro da sabedoria. Diz, examina uma propriedade e a adquire, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, ao instrumento de trabalho, e as palmas das suas mãos pega na roda ou na roca. Isso é o instrumento que afia aquilo que é a ação do seu trabalho. Versículo 20 diz, abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate.
faz para si cobertas de linho fino e púrpura é o seu vestido. Versículo 23. Seu marido é respeitado nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende e entrega as cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, ri-se do dia futuro. Preste atenção nisso. A força e a dignidade são os seus vestidos, ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. O seu marido também e a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Atente para esse versículo que diz: enganosa é a graça e passageira é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temos visto tantas mulheres extraordinárias e maravilhosas e hoje eu quero fazer aqui uma homenagem à minha mãe. É um presente que Deus nos deu e com tanta graça constituiu uma família. Também eu quero aqui expressar o meu amor e minha gratidão à minha sogra, uma mulher de garra, uma mulher de oração, uma intercessora que Deus colocou sobre a minha vida e sobre o ministério. Eu também não poderia deixar de aqui homenagear a minha esposa, a apóstola Marisa, que me deu 2 filhas, Rebeca e Rafaela. Presentes de Deus, eu tenho visto a graça, o favor de Deus dentro da minha casa. Que Deus abençoe as mulheres da nossa nação. Que Deus abençoe as mulheres de todo o planeta Terra. Que a mão do Senhor esteja sobre vocês e que este dia seja um dia de renovo, um dia de fortalecimento. Nós reconhecemos a importância da mulher no contexto da família, no contexto da sociedade. E para finalizar, a Bíblia diz que o pecado entrou através de Adão e Eva. Eva, ela pecou e Adão também peca juntamente com Eva. Mas quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro uma mulher e fez desta mulher uma mensageira de boas novas. Então, mulheres, vocês são mensageiras de boas novas. Deus abençoe vocês. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Shalom. Março, vida financeira, vida abundante. Todas as quartas-feiras deste mês nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco falando sobre este tema. Às 19h30, venha participar. Agora em março nós entraremos em um tempo de reforma na IECG e durante este tempo nós estaremos reunidos no Teatro Dom Bosco, às quartas-feiras, no sábado e no domingo nos 3 cultos. Fique atento! No mês de janeiro, fomos tremendamente abençoados por Deus nas nossas orações correspondidas e também no mês de fevereiro. Agora eu quero desafiar você para ser indesistível. O nosso alvo é estarmos orando a cada primeira semana do mês até o mês de dezembro. E eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias, poderosas e maravilhosas. Este mês a nossa oração profética começa dia 5, 6, 7, 8 e 9. 5 e 6 nós vamos estar no mar do Brasil, na rua Fernando Corrêa da Costa, 388. Na quarta-feira nós estaremos orando já no Teatro Dom Bosco, depois nós teremos o nosso culto já no Teatro Dom Bosco. E nos dias 8 e 9, que é quinta e sexta, voltaremos para o Mar do Brasil, onde teremos a nossa semana de oração profética. E na sexta-feira teremos um tempo de consagração especial, que é o tempo de oração pelos empresários. Eu sei que os nossos empresários eles têm tantos desafios, não é fácil nesse contexto de nação, com a carga tributária tão alta e tantas responsabilidades, vencermos, mas é possível superação e eu quero chamar você e despertar você para estar conosco nessa semana profética do mês de março. Deus que te abençoe, até lá, shalom.
7º Congresso Inspiração. E o Senhor dos Exércitos está cuidando de você. Porque Deus, ele vai cumprir todo o desígnio do coração dele em nosso meio. Mas como Deus não criou o homem para ser só um espírito, mesmo que a presença de Deus o preenchesse no seu espírito, ele precisava de um preenchimento emocional. Deus se prepara para criar coisas através de você que os outros ainda não pensaram. Dias 30, 31 de março e 1º de abril de 2018, no Diamond Hall. Adquira já seu Vale Pulseira. 7º Congresso Inspiração, da Igreja Evangélica em Campo Grande.
Bem, eu sou a Wanda, né, Cláudia, e eu sou casada, sou professora da educação infantil, né, já há bastante anos, e eu tenho um casal de filhos. E eu tô aqui para contar o milagre que Deus fez na minha vida, isso no ano de 2013, porque foi um ano assim que eu descobri uma doença grave, como vão dizer até hoje, eu acho que a mais grave, não sei se podemos classificar as doenças, assim, de uma ser mais grave do que a outra, mas foi uma coisa que me abalou muito, né? E isso aconteceu em julho de 2013. Eu, como todo ano, como eu acredito que a maioria das mulheres fazem o seu exame de rotina no ginecologista, e eu nunca deixei de fazer. E isso daí me deixou muito abalada, porque como eu fazia todos os anos, eu nunca pensei que ia chegar de um ano para o outro, eu chegar para fazer esse exame, e na hora que eu estava fazendo o ultrassom das mamas, o médico já falar com a enfermeira auxiliar dele, ele insistia muito na mama esquerda, né? E aí ele pediu para a enfermeira me ajudar a deitar de lado. E aí ele continuava insistindo, apertava bastante o aparelho assim na mama. Então eu já fui ficando assim achando alguma coisa tá errada. E ele aí chamou a enfermeira e ainda falou, olha aqui para você ver, isso aqui tá calcificado. Então essa palavra calcificado nunca mais saiu da minha cabeça. Qualquer coisa que fala que está calcificado, já vem na minha mente assim, é câncer, né? Não sei se realmente é isso, mas eu sei que ele falou que estava calcificado. E aí insisti ali, conversando com ela, e eu peguei e falei para ele, assim, tímida, assim, com a voz baixa, eu peguei e ainda falei, mas é sério, doutor? Um médico muito bacana, já de idade, assim. Eu lembro, eu não esqueço que na hora que estava fazendo os exames, eu acho que eles ficam assim até cantarolando para descontrair a gente um pouco. Eu lembro que ele cantava aquela música Fuscão Preto. E eu falava, meu Deus, uma coisa tão antiga, e o médico não tá nem aí, estava alegre lá cantando. E aí ele pegou, quando eu falei assim, se era sério, né? Ele pegou e falou, é grave, minha filha, é muito grave. Até ali eu não sabia. Quer dizer, se o médico fala que é grave, a gente já fica assim, a gente não é boba, tem conhecimento das coisas, então a gente já imagina, é câncer então, né? E era um câncer. Ele pegou, terminou o exame e falou para mim, eu vou fazer o teu laudo, isso era umas 10 e pouco da manhã, vou fazer teu laudo e você volta aqui umas 4 da tarde, que eu já vou estar com ele pronto, e você já vai levar, falou, já liga pro teu ginecologista que pediu, e você já vai levar para ele, fala para ele te atender hoje mesmo. E quanto mais ele falava essas coisas, mais eu via que a coisa era muito séria mesmo, né? Aí, e nesse dia que eu fui fazer esse exame, uma clínica, como diz, até distante daqui, né? Lá, a Ultra Medical, lá na rua Pernambuco. E aí meu marido tinha me deixado lá para fazer os exames e ia levar o carro para a oficina. Então eu ia voltar de ônibus, né? Mas tranquilo, isso daí para mim nunca foi. E nesse dia aí, quando eu saí de lá, eu acho que foi até bom eu estar a pé, né? E para pegar o ônibus eu teria que vir até a Avenida Mato Grosso, eu não sei se dá umas 5, 6 quadras. E aí eu vim, né? Andando e chorando na rua, né? Porque aí o médico não tinha me falado é câncer, mas aí eu já sabia, né? E aí eu vim andando, sol muito quente e tudo, mas eu não via nada. Eu simplesmente estava só andando e caminhando. Aí eu vim até a Avenida Mato Grosso, peguei o ônibus e vim para casa.
Quando eu cheguei aqui em casa, tava todos aqui, minha mãe, inclusive, que nem mora aqui, é da fazenda, tava aqui almoçando tudo. E aí meu filho já falou, mãe, ligaram lá da onde a senhora fez o exame e falou que o médico adiantou o laudo da senhora, a hora que quiser ir lá pegar já pode, né? E aí eu almocei e não falei nada pra ninguém, né? Eu falei, não vou... Nem pensei, não deu vontade de falar naquilo, né? Aí terminei de almoçar tudo, esperei mais de tarde, falei com o ginecologista, consegui uma consulta de urgência lá, né? E voltei lá e peguei e já levei no ginecologista. E ele já pegou e já me falou. Falou, é câncer sim, Wanda. E já vou te encaminhar para o mastologista, né? E eu vou ligar lá, vou ver se ele consegue te atender hoje ainda, né? E assim que foi feito, né? Então, aí, quando eu levei para o médico isso daí, foi em agosto de 2013. No dia 21 de agosto, já foi feita a primeira cirurgia na minha mama. E que não foi uma mastectomia, que é a que tira toda a mama, né? Eles tiraram parte e manda para São Paulo para fazer a análise. Isso daí é tudo muito rápido, né? Com uma semana já veio o resultado. E 11 dias depois eu fiz outra cirurgia na mama, já tirando toda a mama. E aí, inclusive, tirou as duas, sugestão do médico, né? Ele falou que é uma sugestão dele, mas a gente não querendo, não tira. Mas ele falou o lado, que é muito arriscado, com o passar de 2, 3 anos da câncer, né? E aí eu fiz a segunda cirurgia, já tirando as duas mamas. E aí, em seguida disso, uns 40 dias depois, começou as quimioterapia. E de lá, de 2013 até o ano passado, 2017, eu passei por 9 cirurgias na mama, né? Porque eu fiz a quimioterapia e deu rejeição do silicone, teve que ser tirado, né? Depois fiz a quimioterapia é uma coisa que as pessoas que têm mais conhecimento sabem que ela é uma coisa que quando você está fazendo ela, você não pode nem fazer as unhas, porque um corte do alicate que atingir tua pele não vai sarar enquanto você está fazendo quimio, enquanto ela está em efeito em você. Aquilo só vai abrir, vai inflamar, né? Então é uma coisa assim bastante complicada que você tem que ter bastante cuidado com tudo. Mas geralmente, numa ocasião, quando você está fazendo esse tipo de tratamento, a gente não tem, pelo menos aconteceu comigo, você não tem interesse, não tem vaidade, você só quer a cura disso daí. E quando eu estava fazendo a químio, no consultório, muitas pessoas falavam, tem que ter fé em Deus, Deus é que vai te ajudar, tudo. Mas aquilo na minha cabeça era assim, eu queria culpar alguém, não sei se até Deus pelo que estava acontecendo comigo, mas eu estava assim muito mal. Eu não tinha assim aquela busca por Deus. Eu sou uma pessoa que fui criado na igreja católica, minha família católica, mas aquele católico igual eu acredito que a maioria dos católicos, não todos. Eles vão na igreja mais assim, numa festa, num casamento, numa coisa assim. Então eu tinha isso daí, não era aquela fé, eu não tinha conhecimento de Deus. Eu não tinha conhecimento, eu tinha Bíblia em casa, mas eu não lia, né? Eu não tinha nada desse lado aí, né? E aí, durante esse tratamento, fazendo a cirurgia, fazendo a químio, passei pela perda de cabelos, mal-estar, que você fica muito ruim. Passei muito mal, tive que ser internada diversas vezes, porque dá anemia muito forte. Nesse período, já em 2014, eu fui numa costureira, né? Não sei se é minha irmã que pediu para levar uma roupa, porque por todo esse período eu estava de atestado médico, então eu ficava basicamente em casa, sentada, lendo, dormindo, né? Aí minha irmã pediu que eu levasse uma roupa na costureira. E a gente tem uma costureira aqui no bairro, mas eu nem sabia que ela era da igreja IECG. Não tinha conhecimento e era uma pessoa que eu já conhecia há bastante tempo. Aí eu fui lá levar essa roupa
E conversando, eu já sem cabelo, com lenço na cabeça, tudo aí conversando. Ela sabia do meu tratamento, né, que eu estava fazendo. Uma senhora muito simpática, muito atenciosa. Eu tenho ela no coração, até hoje. E ela me fez um convite. Falou, Wanda, amanhã, isso era uma segunda-feira. Falou, amanhã eu participo de um grupo da igreja, que é o MIA. Eles vão fazer um passeio numa chácara, né? Vão comemorar o Dia do Idoso. Esse dia que ela me falou era 29 de setembro e o passeio seria dia 30. Eu não tenho certeza, parece que o Dia do Idoso é dia 1º de outubro, alguma coisa assim. Aí ela falou, você não quer ir? É R$20 só, mas se você for eu pago. Não precisa nem você pagar, eu pago, e isso é só para ajudar lá, porque a gente vai ter Deus do café da manhã, tem o carro que vai levar a gente, né? Vamos, você tá aí, você fica o dia inteiro na sua casa, você falando que não tem nada para fazer nessa tristeza, vamos, o pessoal lá é maravilhoso. Eu não dei resposta e não me interessei muito por aquilo, mas vim embora para casa. E à noite eu fui pensando, eu falei, eu vou. E eu acordei cedo, arrumei, ela falou, ó, leva uma toalha, uma coisa, se quiser levar uma esteira para pôr no chão, lá é muito gostoso, a gente vai passar o dia. Aí eu arrumei tudo, acordei cedo e falei para minha irmã, antes dela ir pro serviço, eu falei, você não me dá uma carona até uma igreja? Eu falei, vai desviar um pouco, a minha irmã trabalha no Ministério Público ali no fórum, né? Aí eu falei, mas é muito rápido, é só me deixar lá. E aí ela falou, imagina, né? E a minha irmã é minha vizinha aqui de casa, né? Então, de certa forma, não teve nem que se deslocar para me dar essa carona. E eu fui, arrumei, como diz, minha bolsa e fui. E cheguei lá na igreja, já estava cheio de gente, cheguei cedo, 7 horas. Né? E o carro ia sair parece quase 8, mas eu não podia atrapalhar o horário da minha irmã. E eu cheguei na igreja, tinha bastante gente, parece que tem um grupo de oração cedo lá, porque eu sei que tinha bastante gente e não era todo esse pessoal que ia lá para essa chácara, né? E aí eu já fui sendo apresentada para as pessoas e sendo muito bem tratada, eu já assim me senti muito bem. E demorou um pouco, chegou a senhora que tinha me convidado, que é a dona Léo, né? A Léo costureira, que a gente fala, ela é do MIA, já há muitos anos que ela é da igreja, né? Aí ela chegou com o esposo dela, tudo naquela alegria, e partimos para essa chácara, né? Muito gostoso, é a chácara que parece que é do sogro da Zil, né? A Zil é lá do MIA, né? E fomos passar esse dia lá. E foi maravilhoso esse dia lá, e lá que eu senti assim, eu fui muito bem acolhida, as pessoas vinham conversar comigo, né? Então, tivemos o café da manhã, tivemos o almoço, até a mãe do apóstolo estava lá também, o pai dele. E a mãe dele, já uma senhorinha, né? E a minha mãe, com o mesmo problema que ela tem. Né, os médicos, aliás, as pessoas falam que é Alzheimer tudo, mas o médico da minha mãe fala que aquilo não é Alzheimer, é velhice mesmo, o cérebro da gente vai, eles falam até na vulgar assim, fala, tá secando, então você já fica na repetição, você esquece que acabou de falar, né? E aí ela gostou muito de mim, ficava sempre sentada do meu lado e ficava sempre perguntando as mesmas coisas para mim, mas eu tenho experiência com pessoas assim. E então estava gostando muito de estar ali. E eu lembro que a pastora Selene, né, vinha e ainda ficava perto. Ela falou que era a mãe dela, né? Que aí eu não tinha conhecimento das pessoas da igreja, quem era quem, se esse é mais aquele ou não. Não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Para mim, todo mundo que estava ali era membros e estávamos ali em comum. Aí ela veio, conversou, ficamos sentados a tarde inteira lá junto. O pessoal foi fazer hidroginástica, porque aí a Zil proporcionava tudo para aquele grupo ali, né? E ficamos tudo muito à vontade. Aí voltamos desse passeio e na volta eu já peguei carona com o pessoal que vinha aqui para o meu bairro, que estava lá, que era a Salete, que é aqui do Taquaruçu, da Célula Taquaruçu. Já me convidaram para ir na Célula na quinta-feira, isso era uma terça, e eu fui. E a partir daí eu percebi que Deus fez um milagre na minha vida, porque eu estava assim,
Eu fiquei 1 ano e 8 meses em tratamento, não só do câncer, mais da depressão do que do câncer, né? E aí, de licença, todo esse tempo, não tinha condição de trabalhar, porque eu sou professora da educação infantil, então, se você não estiver muito bem, você não vai dar conta de estar com as crianças, né? E aí eu fui para a célula e depois já na igreja, e eu fui me inteirando cada vez mais e buscando conhecimento, e vi como que Deus tinha preparado tantas pessoas boas para estar do meu lado ali, naquele momento assim, que são momentos assim que muitas vezes você não se abre todo o seu sentimento que você tá com as pessoas da sua casa. A família é tudo pra gente, eu acho que ela está em primeiro lugar. Mas tem muitas coisas que você não consegue conversar. Precisa ser com uma pessoa de fora e com essas pessoas que têm o dom da palavra mesmo, eu posso dizer isso. Porque eu, assim, eu posso dizer que a pastora Shelra, do Mia, e a Salete e a Dona Léo, elas foram assim um esteio nessa doença que passou, né? E Deus me curou do câncer, né? Graças a Deus, Ele me curou. O médico já falou diversas vezes. Eu continuo fazendo os exames de rotina. A princípio era de 3 em 3 meses. Agora eu estou fazendo de 6 em 6 meses. Inclusive fiz em dezembro, agora de 2017. E graças a Deus, de todos os tempos que terminou o tratamento de quimio e de rádio, nunca deu nenhuma alteração. Eu sempre estou assim com a saúde boa, os exames todos dão excelente. Mas continua repetindo, né? E o médico, ele sempre assim, a gente quando vai mostrar o resultado dos exames, a gente está ansiosa, né? Eu acredito que normal com uma doença dessa. E ele sempre fala, Wanda, mas você está curada, você não precisa ficar assim. Aí eu falo, mas eu não sei, é uma doença que a gente tem muito medo, porque é uma coisa assim, como eles falam tudo, né? O meu médico, né, Dr. Moacir Basso, ele é muito religioso e muito didático também, ele faz até os desenhos de tudo. Então ele mostrava tudo como que é a célula, como que ela modificou, como que vira. Aí eu falava, mas por que foi dar esse câncer em mim? Ele falou, esse seu câncer de mama não é por nada assim que te deu ele, não é que você fez nada, ele é uma coisa que o seu próprio organismo é que produziu, né? E daí eu tenho que ficar num tratamento, eu tomo uma medicação que chama tamoxifeno, é um bloqueio hormonal para que eu fique, são 5 anos tomando essa medicação, ela vai acabar só em maio de 2019, que eu vou parar de tomar, ela faz um bloqueio e aí o seu corpo acostuma com aquele bloqueio hormonal e deixa de produzir aquele hormônio. Então aí ele falou, aí por isso que só toma 5 anos. Que eu falei, mas e aí, quando eu parar? Não tem perigo de voltar? Ele falou, não volta mais. Falou, você está curada e pela fé que você tem, né? Então, assim, eu falo que foi Deus que pôs no meu caminho essas pessoas, né? Essas pessoas que nunca me abandonaram, né? Isso daí, depois em 2014 eu fiz um encontro, que foi uma coisa assim, como diz, eu cheguei do encontro tão emocionada, tão assim, que quase que eu falava tudo o que tinha acontecido lá, mas na verdade não era para falar para ninguém, porque tem que deixar cada pessoa ter a sua experiência, né? E foi uma coisa assim maravilhosa demais na minha vida. Aí, isso foi em março, quando foi em maio, eu batizei, né? E aí, em 2016, eu fiz escola de líder. Pois é, então, de todo esse tratamento que eu passei e da cura que Deus me deu, eu estou aqui só para agradecer. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus, porque foi com a fé que eu não tinha e que eu aprendi a ter, né? Que ela veio, eu não sei se vem nesses, a gente precisa passar talvez pelos esses momentos tão difíceis para que a fé ou aflore ou então ela se fortaleça mais, né? Então eu tenho muito a agradecer a Deus, agradecer a todo o pessoal da igreja ICG, porque dali tem as pessoas que tiveram mais junto,
a mim, mas teve assim, todo o pessoal da igreja sempre me tratou muito bem, muito. Pessoas que eu não conhecia, pessoas que eram apresentadas, né? E a primeira pessoa assim que me convidou para ir para a igreja foi a Dona Léo, né? E eu fui, e ela tá junto até hoje, tanto na minha célula como no MIA. Na igreja lá, a pastora Shelra, né? Depois eu conheci o marido dela, o pastor Anderson também, né? A pastora Shelra, não sei se poderia falar isso, mas é a minha pastora do coração, né? Eu consigo me abrir muito com ela, eu tenho muita liberdade com ela. Então, assim, é aquela afinidade, né? E agradecer a minha líder de célula, Salete, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que deixa todas as coisas dela para atender a gente. Qualquer hora, qualquer momento que eu precisei, ela sempre esteve presente. E agradecer também ao apóstolo Edmilson, que eu não sei, mas Deus deu o dom da palavra para ele, porque que palavras maravilhosas eu ouvi nos cultos, né? Maravilhosas. E da esposa dele também, a apóstola Marisa, né? Algumas vezes, dela eu ouvi bem, assisti bem menos culto dela, né? Mas assim, uma palavra que vem direto pra gente, né? Parece que eles, eu não sei, eu acho que Deus que dá esse dom, porque parece que Ele sabe o que a gente está passando e a palavra vem certinho pra gente, né? Na escola de líder, o pastor Enivaldo, maravilhoso. Eu fui uma aluna que, como eu sou professora, eu sou uma pessoa que questiona muito. E lá no nosso grupo, eu não lembro se foi a 8ª turma, não tenho certeza que turma que foi. Tinha uns grupos que já era de célula e eu estava assim lá sozinha, eu não tinha nenhum colega lá, nenhum conhecido. Mas mesmo assim eu questionava muito. Mas eu me achava assim uma aluna fraca. Uma aluna sem conhecimento da palavra de Deus, né? Mas eu gostava de questionar. E depois, no final, na última aula, ele me fez uma homenagem, falando que eu fui. Ele chamou um grupo de 5 pessoas e eu estava nesse grupo como os melhores alunos da turma. E aí eu ainda falei para ele, mas como que eu sou a melhor se, sei lá, eu sou tão sem conhecimento da palavra de Deus ainda? Ele falou pelos questionamentos, porque muitas vezes você está cheia de dúvidas, mas não tem coragem de questionar, né? Então ele falou, muitas vezes você já tirou a dúvida dos outros, você, como eu disse, se expondo. Então eu só tenho a agradecer a essa igreja maravilhosa que é a IECG, o que ela fez e está fazendo na minha vida, né? E eu continuo firme nela. É uma igreja muito boa de ir. Eu estou sempre falando para as pessoas, é uma igreja muito boa de participar dela, né? Amém. Né? Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas.
Yes! Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 43. Iniciamos uma jornada para buscarmos a face do nosso Deus. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Ela alcança o efeito, aquilo que você deseja. E você vai ser correspondido na sua expectativa pelo Deus que você serve. Amém? Diga: a oração do justo é poderosa e eficaz. Isaías 43, versículos 25 e 26, diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. Há mais de 20 anos, os meus olhos se abriram para este texto. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possas justificar. O próprio Deus nos chama a irmos diante dele. Que razões nós temos? As razões que nós temos são as suas promessas. Aquilo que ele tem prometido, ele é fiel e ele é justo, ele é poderoso para poder cumprir em nós. Prestem atenção. Todos nós queremos ver as promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Queremos ou não queremos? Mas as promessas de Deus, elas não se cumprem automaticamente. Eu e você somos responsáveis pela ativação profética. Nós entramos nas regiões celestiais, trazendo à memória aquilo que temos sobre nós como promessa. No capítulo 32 de Gênesis, observe comigo esse texto. Gênesis capítulo 32. Quando Jacó voltava para a casa dos seus pais, para a sua terra, seu pai já havia morrido, depois de passar um tempo na casa de Labão. Mas a promessa que Jacó tinha que estava sobre ele, em relação ao território, era o território onde seus pais moravam. E ele sai da casa dos seus pais, debaixo de uma ameaça de morte. Ele foge. Mas quando ele tem uma experiência com Deus em Betel, Deus fala a respeito do território onde ele estava, dizendo: toda esta terra será sua e da sua descendência. E Deus confirma por juramento. E agora ele está fazendo o caminho de volta, debaixo de uma orientação divina. Mas havia um temor no coração dele. Qual era o temor que estava no coração de Jacó? O temor de encontrar com seu irmão. Ele precisava da graça, encontrar graça diante dos olhos do seu irmão. Mas ele só volta para a casa dos seus pais, para a sua terra, porque Deus ordenou que ele voltasse. Deus disse: volta e habita em Betel, o lugar onde você fez o pacto, o lugar onde você fez a aliança. Eu te prosperei, eu te abençoei, eu te protegi, eu te guardei, mas você vai ter que voltar. Mas ele foi tomado por angústia e por medo, porque ele sabia o sentimento que estava no coração do seu irmão. Mas ele não faz qualquer oração, atente para isso. Ele não faz qualquer oração. Olha o que ele ora no capítulo 32, versículo de número 9. Quando ele é informado pelos seus mensageiros que o seu irmão vinha ao seu encontro, e com o seu irmão vinham mais 400 homens. Versículo 9 e o versículo 12 eu quero destacar para você. Disse mais Jacó, olha o que ele disse: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Olha a oração que ele está fazendo. Ó Senhor que me disseste, eu estou voltando porque o Senhor disse que me faria bem. Então ele apresenta diante de Deus aquilo que Deus havia dito a ele. E não para aqui, versículo 12: mas tu disseste, novamente ele traz à memória o que o Senhor havia dito a ele. Como é importante trazermos à memória o que o Senhor tem liberado como palavra sobre nós. Ontem eu disse que quando Deus se cala, é juízo. Quando nós olhamos para os dias do rei Asa, Israel ficou por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei.
Queridos, como é importante nós termos um sacerdote sobre nós que nos ensine e que nos mostre o caminho, que nos instrua quanto aos princípios da palavra de Deus. Deus se cala em lugares onde as pessoas rejeitam a sua voz. Existem meios, existem círculos, mesmo evangélicos, que alguns ensinamentos, eles não são dados ênfase, porque as pessoas rejeitam aquele ensinamento, e eles são privados naquela área de entendimento, e muitas vezes eles não prosperam por falta de entendimento. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado uma palavra abrangente, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de santificação, uma palavra de restauração de lares, uma palavra onde somos desatados em prosperidade, entendendo que Deus quer que vivamos uma vida plena, uma vida abundante. Jacó, ele está voltando para a casa dos seus pais, para a sua terra, mas ele vai trazer a memória, ele vai se apresentar diante de Deus. Apresenta as tuas razões. Ele está dizendo: foi o Senhor que disse, mas tu disseste, certamente te farei bem. Versículo 12: e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então não vai ser o meu fim, eu não vou morrer, meu irmão não vai me matar, porque o Senhor tem promessa sobre a minha vida, para que eu viva e que eu tenha descendência poderosa na terra. Ele vai tomar posse. Apresenta as tuas razões. Nós estamos trazendo à memória o que temos como promessa da parte de Deus nesses dias. Agora eu quero ler um outro texto para você, que está em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. O juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, e eles foram levados ao cativeiro da Babilônia. Mas olha o que o Senhor disse a eles. Versículo 4. Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que o Senhor está dizendo: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Olha o que Deus está dizendo. Mas observe aqui Jeremias ainda: tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Versículo 7: procurai a paz e a prosperidade da cidade. Diga: a paz e a prosperidade da cidade para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Hoje eu estava lendo uma reportagem no jornal. Nós temos como secretário de fomentos de abertura de empresas em Campo Grande, o nosso irmão é o Luica. Eu gostaria que vocês orassem por ele. Ele trabalha nessa área, secretário municipal para fomentos de negócio em Campo Grande, para abertura de novas empresas. E há perspectivas de abertura de muitas empresas, de muitos negócios na nossa cidade, em muitas áreas. Então nós vamos orar agora por Campo Grande, profetizando portas abertas, que venham empresas e se instalem neste lugar. Amém? Que expanda a influência comercial, industrial, profissional. Amém, queridos? Podemos orar por isso? Então se coloque em pé. Posso, mas não dá para ficar em pé o tempo todo? Não, vou deixando vocês sentando, levantando, é melhor. Amém? Aí ninguém dorme. Na hora que você vê, já passou o tempo. Então vamos orar pela cidade de Campo Grande. Profetize mesmo. Ontem eu encontrei com o prefeito e eu perguntei como ele estava. Ele falou: olha, chovendo muito, né? Eu falei: é uma benção a chuva. Ele falou: mas tem muito buraco na cidade, não consegue tapar todos os buracos. Mas tem o período da chuva, então tem que fazer o asfalto melhor. Mas vai ter recapeamento. E vamos profetizar todas as ruas de Campo Grande recapeadas. É possível? É possível. Sem buraco. É possível? É possível. Você acredita nisso? Isso é utopia. Não. Podemos ter todas as ruas de Campo Grande recapeadas, ruas sem buraco. Amém? Outro dia eu fui levar o carro para consertar o pneu. O cara falou: é 15, 20 pneus por dia. Estou feliz da vida. Eu falei: ô desgraçado, estou brincando. A desgraça de um, a alegria dos outros. Imagina 15, 20 pneus cortados por dia. O borracheiro estava feliz da vida. Imagina um negócio desse.
É igual casa funerária, né? Vamos orar para que os negócios aumentem. Aí é terrível. Nós tínhamos na igreja um irmão que tinha casa funerária. Ele de vez em quando me levava lá e dizia: ora aqui, posso abençoar o meu negócio. Outro irmão tinha farmácia, negócio de farmácia. Mas olha, mas tem que orar, abençoar o negócio do irmão. Vamos embora. Morre gente para que o irmão prospere. Imagina isso. Mas tem que ter também o serviço funerário, senão vai sepultar como? Não é? Vamos ver o versículo de número 11. O Senhor diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Diga: planos de paz e não de mal. Diga: planos de paz e não de mal. Os planos de Deus para nós são planos de paz e não de mal. Não existe um plano ruim que vem da parte de Deus para você em 2018. São planos de paz. Diz o texto: para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha só, o próprio Deus falando. Quando nós buscarmos a sua face, diz no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quer dizer, uma entrega completa, uma entrega plena, uma entrega genuína. Seja intenso nesses dias em buscar a face do Senhor. Seja intenso. Essa é a primeira semana. Neste Dia Internacional da Mulher, eu quero orar especificamente pelas famílias, abençoando os lares, abençoando as casas, mas principalmente as mulheres que têm muitas vezes dupla jornada ou até mais. Vai para o mercado de trabalho, volta para casa, cuida da casa, cuida da família. São tantas as tarefas e afazeres que muitas vezes as mulheres se tornam exaustas. Mas o Espírito Santo pode dar sabedoria às mulheres, para que elas possam atuar, tanto no mercado de trabalho, mas voltando para suas casas, encontrem um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de conforto. Vamos orar? Pai, te agradecemos e te bendizemos por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Te agradecemos, ó Pai, pelo Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos guia e nos dirige em toda a verdade. Hoje, ó Pai, eu quero orar especificamente pelas famílias, e pelas famílias orando também pelas mulheres. Ó Deus, que a mão do Senhor esteja alcançando o coração de cada mulher, trazendo restauração na mente, trazendo restauração na alma, todo o estresse emocional, todo o trauma, Deus, e todo o abuso, que venha a cura, que a cura venha apressadamente, que tenhamos lares curados, lares restaurados e que a presença do Teu Espírito seja real e manifesta a Tua glória, Pai, em cada lar, sobre cada família. Eu te agradeço, Deus, por este dia, que a mão do Senhor envolva toda a nossa nação, alcançando as famílias e as mulheres especificamente e nas nações da terra. Em o nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom.